Salve pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui a mais um vídeo nosso. Aqui é o professor Jairo Rissi, aqui do nosso curso de alfabetização da Autoescola Mônaco. Hoje nós vamos ver aqui um pouquinho mais sobre a sinalização de trânsito, né? Que é a lição de legislação, chamando de legislação facilitada, porque eu estou ensinando, né? A gente está passando as instruções aqui para vocês com desenhos, né? Outros vídeos a gente pede para pintar, né? E também responder as perguntas. Hoje a gente não vai pintar, mas eu vou apresentar aqui para vocês um aspecto muito importante da sinalização de regulamentação, tá? Então, nas outras aulas, né, a gente já explicou para vocês. A sinalização de regulamentação é a sinalização vermelha, né? Com as bordas vermelhas, tá bom? E a sinalização de advertência são as placas amarelas, né? Tá bom? Então aqui hoje eu vou chamar a atenção para essas duas sinalizações aqui, ó. Essas são as primeiras placas, né, de sinalização. Elas têm as características de serem diferentes, tá? Então, por exemplo, as placas, né, elas são circulares, né? E com aquela tarja quando proíbe, ou sem a tarja que elas obrigam alguma coisa, né? Tá bom? Essas duas aqui, que as pessoas falam popularmente pare, né? Mas o nome dela certinho é parada obrigatória, tá? E essa aqui é a R2, que é a número 2, tá? As placas de regulamentação, elas têm o Rzinho e o número. Isso aí você não precisa decorar, tá? Você tem que entender o que elas significam, tá bom? E qual a função delas no trânsito, né? O significado, tá bom? Então a R1, que é essa aqui, ó, ela tem uma característica, né? Ela é toda vermelha no interior, tá? Tem a bordinha aqui, né? Igual as outras, mas ela é toda vermelha por dentro. E aí o pare, né, é escrito em branco e as outras são escritas em preto, né? Tá bom? Então, é uma placa diferente, né? Evidentemente, que as outras têm formato redondo, né? E essa, ela tem 8 lados, ó. Vamos contar? Ó, um lado aqui em cima, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro ali e outro ali. Então, vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados, tá? Então ela tem essa função, esse desenho, né? Esse formato, para ela se diferenciar, tá? Porque ela é uma placa importante. Porque quando você está se aproximando de um cruzamento, né? Então a autoridade de trânsito ali, a engenharia, vai colocar essa placa para que você, como motorista e os demais, né? Entendam que ali é obrigatório parar, tá? Então é uma parada obrigatória, tá? Por isso que ela tem um formato diferente. Se ela for colocada no poste, né, no mastro aqui, no suporte, com uma outra placa, o motorista vai logo, né, chamar atenção para esse formato. Então tem essa função, tá? A outra é essa aqui, que é a R2. Ela tem o formato de um triângulo, tá bom? Tá? Então o triângulo são 3 lados, né? 1, 2, 3, tá bom? Então o triângulo é assim, né? Mas ela tem a característica de o triângulo ser colocado, né, de cabeça para baixo, ou seja, a pontinha vai ficar para baixo, tá? Então o triângulo, né, qualquer ponta que colocar aqui vai ficar igual, tá? Então a característica dela é ela, vou colocar ela aqui no mastro, né, para mostrar para vocês como que fica no postezinho aqui, né, que você vai encontrar no trânsito, tá bom? Aqui nós podemos, né, como a gente fez nas outras, pintar aqui rapidinho, né, de preto, né, preto não, né, escuro, para parecer, para ficar parecido, né, como a gente já falou, se for um mastro, né, um suporte niquelado ali, que é pintado, né, e você pode deixar branco também, se for né, um suporte de madeira, né, a autoridade de trânsito pinta de branco para proteger, tá bom? Então tá aqui o suporte, tá aqui a placa, tá? As duas, né, tá bom? Então essa aqui da esquerda, dê a preferência, parada obrigatória, tá? E essa aqui da direita, dê a preferência, tá bom? Por isso que ela tem esses formatos diferentes, porque está envolvido ali, né, nos cruzamentos,
a questão da segurança, tá? Então você vai se aproximar do cruzamento, a autoridade vai ver lá, né, a engenharia ali, se é necessário parar ou se é necessário só você dar a preferência. Quando você se aproximar do cruzamento que tiver essa aqui, ela significa, o nome dela correto é parada obrigatória. Então você já vai perceber lá, o motorista já percebe o formato, opa, eu tenho que parar aqui, né? Antes, geralmente tem uma linha no chão ali que chama-se linha de retenção e o motorista tem que parar ali, então é obrigatório. Se não parar, além de estar passível, né, de uma infração, né, de uma multa, aliás, pelo cometimento de uma infração de trânsito e evidentemente o risco de acidentes, né? Tá bom? Porque o motorista da outra via que está cruzando entende que você vai obedecer ali a parada obrigatória, tá bom? Nesse caso aqui, você vai se aproximar do cruzamento, né? Geralmente nas rotatórias, quando não há obrigatoriedade de parar, vai existir a obrigatoriedade de você dar a preferência. Então ela significa, dê a preferência. Então as duas, né? Sempre a sinalização ela vai comunicar com você como motorista. Aqui você tem que parar, obrigatoriamente, parar o veículo, colocar a primeira marcha, né, para depois sair se houver segurança, tá? E aqui você vai dar a preferência, ou seja, se aproxima do cruzamento, né? A preferência é do outro, tá? Então você está dando a preferência, tá bom? Então essas são as diferenças, né? Tá bom? Agora eu vou mostrar aqui para vocês uma questão relacionada a essa sinalização, que é uma questão de prova, tá? Ó. Então, nós vamos ler aqui a questão, as alternativas, e a gente vai explicar para vocês qual que é a alternativa certa. Lá no dia da prova do Detran, você vai encontrar, né? Geralmente as provas hoje elas são feitas no computador, então você vai encontrar lá um formato, né? A tela com a pergunta, tá? E aqui as 4 alternativas, A, B, C, D, tá bom? Ela pode ser uma bolinha assim, como ela também pode ser quadradinha, né? Tá bom? Geralmente ela vai ser coloridinha. Aqui, como nós imprimimos em preto e branco, ela tá parecendo cinza, mas geralmente ela é colorida. Por quê? Porque como é uma prova eletrônica, se for eletrônica, né? Você vai vir aqui, vai ler a pergunta, ver a alternativa certa, e aí você vem aqui em cima com o mouse, você vai clicar aqui, né? Quando você clica, o sistema já entende que você apontou a alternativa certa, tá bom? E aí depois a gente vai dar umas dicas aí para você fazer uns simulados aí no computador para você treinar antes de você ir para a prova, tá bom? Vamos ver então aqui a pergunta. Outra coisa, aqui nós colocamos a questão número 5, não quer dizer que vai ser o número da questão, né? Tá bom? O importante é você se atentar aqui a pergunta e a resposta. Ó, a pergunta diz assim, ó, a placa com formato triangular invertido tem como função, então qual que é a placa que tem o formato triangular? É essa aqui, né? E como nós vimos, ela é invertida, ou seja, ela é colocada assim, ó, tá? Então aqui a pergunta, ela está se referindo a essa placa aqui, ó, né? Tá bom? Que é a dê a preferência, certo? O nome dela é dê a preferência. Então você já identificou com essa placa. Aí a pergunta, a alternativa B diz assim, diferenciar as placas de informação turística? Não, ela não tem, né? Ela não tem o objetivo de diferenciar, ela tem o objetivo de diferenciar das outras placas de regulamentação, não de informação turística, tá? Informação turística é um outro grupo de placas, né? Letra B, facilitar o reconhecimento, mesmo à distância, e indicar atenção? Opa, aí pode ser, né? Tá bom? Então você já vai deixar aqui meio grifado a alternativa B. Vamos ler as outras? Ó, letra C. Servir apenas para fins estéticos? Evidentemente que não, né? As placas não têm função de fim estético, tá bom? Elas são, né, pertencentes a uma organização dos sinais de trânsito que são regulamentados por lei e pelas resoluções do CONTRAN, tá bom? Então aqui você já descarta essa, ó. Você descartou a A, descartou a C, né? OD, a alternativa D. Indicar uma área de estacionamento? Não, né? Nós já vimos lá na outra aula que estacionamento é aquela redondinha com o E dentro, né? Ou seja, aqui, ó, tá claro, né? Que a alternativa certa é a alternativa B de bola, né? Então, essa sinalização, ela
facilita o reconhecimento, né? Porque ela é diferenciada das outras, tá? Mesmo à distância, ou seja, quando você está aproximando, né, do cruzamento, você já percebe a sinalização e ela indica atenção. Como nós falamos, ela vai indicar ali que é obrigatório, né, você dar a preferência, tá bom? Então, aqui é a alternativa B, tá? Essa questão é uma questão de prova no Detran. Certinho? Então, beleza aí, até a próxima aula, espero ter contribuído aí com vocês. Faça aí sua inscrição, né? Deixa o seu joinha aí pra gente, faça perguntas, tá bom? Até a próxima aula, um abraço aqui do professor Jairo Risse. Tchau.